Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises técnicas. E olha, esse conteúdo educacional chega até a gente com o apoio da Ford College. Hoje, o nosso grande objetivo é dar aquele salto prático gigantesco, sabe? A gente vai sair daquele quadro negro abstrato onde desenhamos os modelos teóricos de benchmark e entrar direto no laboratório. A missão aqui é sujar as mãos mesmo e capturar dados reais, brutos e ultra precisos na blockchain da Solana. Vamos lá? A nossa agenda de hoje segue um fluxo bem lógico. A gente começa indo do projeto à execução. Depois passamos para a preparação do laboratório, detalhamos a ordem de execução e, para fechar com chave de ouro, fazemos aquela checagem de qualidade essencial. Bom, para entender toda essa jornada, olhando para a nossa planta baixa, a gente chega a uma pergunta bem provocativa. Na nossa última exploração sobre o design de experimentos, nós desenhamos o modelo perfeito, certo? Definimos os alvos de latência e de vazão. Mas um plano estático no papel não produz métricas reais. Então, como é que a gente pega aquele modelo conceitual de carga de trabalho e transforma no ato físico de rodar sistemas, injetar transações e coletar saídas brutas que a gente possa de fato medir? Ponto número 1. Do projeto à execução. O ponto crucial aqui é que experimentos planejados de forma brilhante não entregam absolutamente nenhum valor a menos que sejam convertidos em scripts executáveis. É sério. E o que une esse mundo das ideias com o mundo dos dados concretos? A resposta é simples: a instrumentação. A instrumentação é literalmente a ponte entre o modelo teórico e o nosso campo de batalha. Estamos falando dos comandos exatos ali no terminal, dos formatos corretos de captura, dos carimbos de tempo ou timestamps e dos metadados que acompanham cada arquivo gerado. E isso leva a gente a uma das regras de ouro de todo o processo: os metadados de reprodutibilidade. Sabe, sem capturar os metadados corretos durante uma execução, o benchmark deixa de ser um resultado com rigor científico e vira só uma coleção aleatória de números sem contexto nenhum. A ideia é que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, deve ser capaz de olhar para os parâmetros e recriar o experimento com uma exatidão milimétrica. Certo, passando para o ponto 2. Preparando o laboratório. Como todo bom cientista se preparando para um teste de pressão, a gente precisa organizar nossa bancada de trabalho de forma meticulosa. O mapeamento entre as necessidades conceituais e as ferramentas de linha de comando é bem direto. Olha só, se o conceito é injetar transações pesadas, nós usamos o Solana Bench TPS, e a saída vai ser um belo arquivo CSV. Agora, se for necessário simular e orquestrar a rede em si, o Solana Test Validator vai fornecer os logs. E por fim, se o objetivo for monitorar a saúde vital da máquina durante o teste, o utilitário VMST vai gerar amostras fundamentais do comportamento de CPU e de memória. Mas para que o laboratório funcione de um jeito limpo e organizado, precisamos estabelecer uma estrutura de diretórios obrigatória. Pense nisso como a arquitetura sagrada dos nossos testes. A regra inviolável aqui é que o script de execução, o famoso run.sh, e o arquivo params devem sempre viver juntos, no mesmo lugar, e ser documentados juntos também. Manter a configuração acoplada ao código de execução garante que a rastreabilidade dos dados nunca, sob hipótese alguma, seja perdida no futuro. O que nos leva ao ponto 3, a ordem de execução. Agora que as ferramentas estão prontas e as pastas super organizadas, chegou a hora de ligar os sistemas. E, detalhe, a ordem de execução não é só uma sugestão amigável, tá? Ela é rigorosa e crítica, exatamente como as etapas de uma receita química complexa ou aquela sequência de ignição no lançamento de um foguete. Vamos ver como esse quebra-cabeça se monta, peça por peça. Primeiro, a gente configura e carimba os metadados. Segundo, iniciamos a fase de aquecimento para dar aquela acordada no sistema. Terceiro, focamos na janela de medição real, que nós chamamos de estado estacionário. E por último, paramos as máquinas e empacotamos todos os artefatos gerados. Focando rapidinho no segundo passo, o aquecimento, ou warm-up. Imagina só, tentar acelerar um carro super potente em uma manhã congelante de inverno. O motor vai engasgar nos primeiros segundos com certeza. E bom, com a blockchain, os validadores locais não é nada diferente. No início, os caches de memória ainda estão vazios, as conexões de rede estão tentando se estabilizar, então os dados coletados nesses primeiros instantes são completamente frenéticos e irreais. A atitude correta? Simplesmente jogar esses primeiros dados fora, descartar mesmo. É somente depois que o motor esquenta de verdade que a gente atinge o que chamamos de estado estacionário. Ah, e esse sim é o verdadeiro paraíso dos dados. É um platô lindo e suave de estabilidade, uma velocidade de cruzeiro contínua, onde a medição científica genuína deve finalmente ser extraída e salva.
Existe uma dicotomia importantíssima que a gente precisa levar para o resto da vida quando falamos de performance. Dados de aquecimento vão para o lixo, dados do estado estacionário vão para o arquivo CSV final. Se aconteceu o erro terrível de misturar aquele ruído de inicialização nas planilhas finais, o experimento inteiro fica poluído e a integridade de qualquer análise que vier depois estará completamente arruinada. Uma dica essencial para elevar a qualidade do experimento para outro nível. Enquanto o gerador de carga está lá enviando milhares de transações por segundo para a Solana, nós precisamos garantir que ferramentas paralelas rodando em segundo plano, como o nosso fiel escudeiro VMstat, continuem ativas, mas silenciosas. É que precisamos demais registrar o comportamento invisível da máquina, sabe? Coisas como as filas de tráfego de rede e os picos de processamento na CPU, tudo isso acontecendo justamente durante aquele caos da carga máxima. E quando a janela de tempo do teste acaba, a regra é clara: aplicar um desligamento estritamente controlado. Nós paramos os medidores, agrupamos os relatórios dentro de um único arquivo compactado, o chamado tarball, e geramos matematicamente um checksum. Pensa no checksum como uma espécie de código de segurança digital, um lacre. Essa assinatura tranca o experimento e prova de uma vez por todas que absolutamente ninguém adulterou aquele pacote. E chegamos ao ponto 4, checagem de qualidade. Nossos dados já estão lindamente empacotados e armazenados. Mas calma, antes de apagar as luzes do laboratório e comemorar, precisamos validar a integridade técnica do que a gente acabou de produzir. E é bem aqui que entra o checklist de sanidade dos arquivos. Confere-se o alinhamento dos timestamps, verifica-se se o padrão de vazão de transações foi suave, sem aquelas quedas catastróficas e aleatórias. E claro, a gente checa a sanidade do processador. Tipo, a CPU travou em 100% de uso o tempo todo? Porque se sim, o hardware simplesmente não aguentou o tranco, e isso compromete todo o trabalho. Cada um desses pontos serve para garantir que nenhum fantasma, nenhuma interferência corrompeu a nossa extração. Outro termômetro vital nessas nossas medições são os percentis de latência. O percentil 50, ou P50, mostra o tempo de resposta mediano, ou seja, a experiência que a grande maioria teve. Já o P99 reflete como os piores cenários e as anomalias mais isoladas se comportaram. Preste muita atenção nisso. Se notarmos que as latências de P50 e P99 estão praticamente idênticas e batendo recordes astronômicos de atraso, é sinal vermelho piscando forte. Esse é um dos maiores alertas de que o sistema inteiro praticamente paralisou e o cliente não está mais conseguindo computar a rede direito. E para fechar, temos a prova de fogo científica final, a reprodutibilidade. Ao repetir todo o processo do laboratório com exatidão, usando as exatas mesmas variáveis, uma execução de sucesso vai obrigatoriamente produzir resumos de dados supersemelhantes entre as tentativas. Por outro lado, uma execução cheia de falhas sistêmicas vai entregar divergências selvagens entre o primeiro e o segundo teste, o que é um sinal claríssimo de que tem alguma variável descontrolada causando ruído. Então, para amarrar tudo o que vimos, o princípio absoluto que consolida nosso trabalho técnico de hoje é extremamente claro. Isole aquele engasgo inicial do aquecimento, concentre toda a medição única e exclusivamente no período de estado estacionário e blinde os relatórios CSV com informações completas e rastreáveis. Quando a gente faz isso, aquele caos inicial vira ciência de dados na sua forma mais pura. O que deixa a gente com um último desafio reflexivo. Olhando lá para o laboratório, os arquivos de dados estão realmente polidos, limpinhos e sem nenhum ruído para que a mágica da estatística possa acontecer. Fazer essa verificação cuidadosa é vital, porque é ela que vai construir a ponte para a nossa próxima exploração de conteúdo. Em nome da Ford College, nós realmente esperamos que as ferramentas e dinâmicas que destrinchamos hoje ajudem a criar relatórios de testes incrivelmente estruturados e fascinantes. E olha, se a vontade de mergulhar ainda mais fundo nessas metodologias e nas inovações da Web3 continua a todo vapor, a Ford College convida a todos a acessar o site forge.college, onde um universo imenso de informações aguarda. Foi absolutamente sensacional compartilhar mais essa análise. Mantenham sempre essa estrutura em mente e nos vemos em breve no nosso próximo estudo em laboratório. Até lá!